Eu nasci em Ribeirão Pires, eu sou a mais velha de 4 irmãos. E com a morte da minha mãe, quando eu tinha 8 anos, meu pai teve que levar a gente para morar na Bahia, com a minha avó, na cidade de Nova Canaã, na Bahia. Então, a primeira vez que eu estive lá, o impacto foi muito grande para mim. Não tinha estrada, então a gente tinha que chegar até onde minha avó morava, no meio da mata. Não tinha luz elétrica, não tinha energia elétrica, não tinha banheiro. E a casa da minha avó era de barro, telhado de palha, fogão de lenha e tinha bancos. Eram os únicos móveis que tinha na casa da minha avó. Para mim foi muito difícil sair da minha casa. Um dia eu tinha a minha mãe, a minha família, no outro dia eu estava morando nesse lugar. Um dia eu cheguei para minha avó, que o nome dela era Angelina, e perguntei: vó, a gente é índio? E a minha avó ela fez um gesto para mim que me marcou muito. Ela fez assim. A partir daquele momento eu percebi que ser indígena não era uma coisa boa. Ser indígena ia causar muita violência, né? Então a gente ficou no silêncio. Então a gente não comentava muito sobre isso. Minha avó não gostava de falar. Toda vez que a gente falava alguma coisa, que eu perguntava alguma coisa, minha avó sempre desconversava. Com o tempo eu fui percebendo que o que não tinha de material, bem material, tinha de amor. Então a minha avó deu uma coisa pra mim que foi única. Ela me ensinou a ser quem eu sou, né? Ensinou a compartilhar. Então a minha avó, ela fazia um frango e fazia a gente levar para todas as irmãs dela um pedacinho daquele frango. E eu pensava assim, mas não dá nem para ninguém, né? E a minha avó falava assim, não, mas tem que levar. Então nessa comunidade eu aprendi sobre compartilhar, sobre o que é esse verdadeiro amor para uma pessoa, né? Sem olhar o que ela tem, porque na verdade ninguém tinha nada ali de bem material. Do lado de lá é o meu avô e a minha avó, que são os pais da minha mãe, que é essa senhora que está desse lado aqui, ó. Né? E aquela sou eu no meu momento mais indígena. Eu era criança bem pequena, né? A minha história eu sempre conto assim que eu sofri muito preconceito desde criança. Os bullying que falam, né? Que eu sofri, assim, me causaram uma depressão muito grande. Consegui sair da depressão. Há uns 15 anos eu comecei a melhorar bastante, porque eu comecei a pintar, né? Aqueles trabalhos ali são meus. Uma amiga minha me levou para pintura, isso ajudou a sair muito da depressão. Mas, é assim, a imagem indígena, né? Nós tivemos um apagamento histórico. Na minha família, ninguém falava sobre pessoas indígenas. A única história que foi contada para nós é que a nossa tataravó foi pega a laço. Essa história é uma história de muitas pessoas, né? Eu fui muito abafada e por conta disso eu sofri muito mesmo. Eu casei, tive filho, tudo, mas eu era uma pessoa triste. Hoje, depois dos 46 anos, quando eu comecei a me entender indígena, indo para a Bahia, entrando em aldeias, meu pai era baiano, aí também eu acho que deve ter alguma conexão, foi quando eu entendi quem eu era e eu parei de sofrer pela minha aparência. E quem está na cidade sofre muito preconceito, porque a pessoa, quando pensa em indígena, geralmente as pessoas pensam nos índios que estão lá na Amazônia, os indígenas que estão lá. Então tem um estereótipo já, né? O indígena que está semi-pelado, que está numa canoa. Então, no imaginário de todo mundo é esse o indígena quando a gente fala. Então, já teve muitas pessoas que perguntaram para mim, já me questionaram, porque eu estou aqui na cidade, porque eu sou professora. Então, eles me questionam, eles não querem me legitimar como indígena, né? A minha sorte é que eu não preciso do apoio de ninguém e dessa legitimidade de ninguém. É só minha mesmo, é uma coisa nossa, né? Então, nós temos que ter esse apoio da nossa própria família. Então, a minha família, que mora na aldeia Pau-Brasil, na aldeia Catarina, Caramuru, Paraguaçu, que foi ela que foi os primeiros que me reconheceram. Então, a partir disso, eles dizem para nós que nós somos indígenas, não importa onde nós estivermos, né? Se é na cidade, a gente faz uma luta, mas a gente sempre está falando deles que estão na aldeia, então a gente está sempre conectado, né? Essa conexão que eu acredito que não pode faltar. Então, quem está na cidade tem que achar essa raiz, tem que achar sua aldeia mãe, né? Então, quem está aqui na cidade me pergunta muitas vezes, eu falo, você tem que achar da onde a sua origem, a origem do seu povo, para buscar essa fortaleza. Então, através deles na Bahia,
eu sempre busco essa fortaleza e eles me apoiam de todos os sentidos para fazer a luta aqui na cidade. Se eu não tivesse eles lá, talvez eu não conseguiria, com certeza não. Então a gente tem que ter essa conexão da onde que você é, né? Onde é esse território sagrado, de onde você veio, né? De onde são os seus ancestrais. Eu tenho uma descendência holandesa por parte da minha tataravó, então foi um holandês, na verdade não foi um português. E o meu nome é português, Maura Pereira dos Santos. Né? Para você ver a bagunça que foi feita com a nossa identidade. Né? E por que nós nos colocamos nessa luta de mostrar para as pessoas como nós fomos apagados. Quando eles deslocam você da identidade, do seu pertencimento, do seu nome de povo, você não existe mais. Mas se o povo é declarado extinto, não tem um povo que reivindica, as terras viram devolutas e aí passam a pertencer ao Estado. Né? Então nós fomos considerados assimilados e isso também é uma estratégia de ocupação territorial. A FUNAI tinha, na época da ditadura, o hábito de, quando um indígena, quem me contou isso foi o pajé Adjup Totó, de Pirumbi, quando ele queria sair da aldeia, ele tinha que comunicar para a FUNAI que dia que ele ia sair, para onde ele ia e que dia ele ia voltar. Passado 1, 2 dias ele não tivesse voltado, ele era declarado assimilado e não podia mais adentrar a aldeia. Ele perdia todos os direitos dele, na época da ditadura. Então, essa ideia de assimilação é uma ideia que, desde a colonização, ela faz parte do nosso horizonte, assim, do nosso cenário, e tem como finalidade ocupar a terra. Meu pai sempre valorizou a educação, né? Meu pai sempre falava para mim, que a educação leva você onde você quiser. Se você tem conhecimento, as pessoas não vão te manipular, né? Então meu pai falava pra gente que a gente tinha que conhecer as leis do homem branco, né? Para poder estar nelas, porque são elas que fazem a nossa vida. Então a gente tem que estar participando de tudo. Eu sou cacica do povo Pataxó Ranranhan, da etnia Cariri Sapuiá, aqui do ABC Paulista. Eu sou professora, eu sou escritora, faço parte do Conselho da Igualdade Racial de Ribeirão Pires, sou mãe, né, da Brenda, e estou na luta para os direitos e conquista das políticas públicas dos indígenas aqui do ABC Paulista. Os indígenas do contexto urbano é muito difícil porque nós não temos um território. Então todo mundo que chega até a mim pedindo para conhecer a minha aldeia, e é muito difícil porque nós não temos um território para a gente se fortalecer, para nós nos encontrarmos, para nós praticarmos a nossa cultura, o artesanato, então fica muito difícil. Iandé Aueté, Iandé é nós, todos, povo. Vaeté Aueté é homem verdadeiro, pessoa verdadeira. Então Iandé Vaeté é povos originários do ABC. E nosso coletivo tem cerca de 4, 5 anos. Ele iniciou a partir da reconhecimento das nossas presenças no contexto urbano. Fazer as pessoas se reconhecerem e resgatarem esse pertencimento é um movimento de resistência. O Ministério Público ele levantou um inquérito contra 7 cidades do ABC Paulista, pedindo que as 7 cidades fizessem um chamamento público para os 3.012 indígenas que tem aqui, segundo o censo de 2023. Então o Ministério Público me procurou, e aí através de mim eu fui dando nome para o Dr. Steven, de outras lideranças indígenas que tinha no ABC. Por ter já 1 ano e meio na experiência do cadastro dos indígenas aí no posto de saúde, a pessoa que está chegando agora, a gente vai passar as informações. E o importante é a gente repassar para o outro parente que está aqui as mesmas informações que a gente tem, para essa pessoa de repente não ficar perdida na cidade. Então, se vir para articulação, a gente vai fazer uma reunião online, a gente está se fortalecendo. E se fortalecer é repassar os direitos que, por exemplo, nós Pataxós estamos conquistando aqui no ABC, o meu intuito é passar para os outros. Né? Eu quero que mais pessoas, mais etnias se fortaleçam, mais povos possam ser cadastrados, mais pessoas possam ter acesso às informações. Então a articulação ela é muito importante nesse sentido. E cada povo vai decidir como vai fazer isso também, né? Porque eu também não posso falar assim, é desse jeito. Eu falo como eu fiz e cada povo em conjunto vai decidir como fazer com o seu povo. Isso também é muito importante.
Nós resolvemos criar essa articulação para que todos pudessem ter sua fala. E aqui no ABC a gente faz muita palestra nas escolas. Então a articulação é nesse sentido, de fortalecer a nossa presença aqui no ABC Paulista. Não é só dos pataxós, tem várias etnias. E eu acredito que cada uma delas tem que falar por si, porque cada um vai ter uma história diferente. Então quando a gente fala da articulação é nesse sentido. Nós estamos articuladas, mas somos independentes, são povos independentes que têm pensamentos diferentes, que têm leis diferentes. Então isso tem que ficar bem claro, cada povo indígena tem sua própria lei e as suas próprias regras. Meu chefe me fez a encomenda, tive a responsabilidade de trazer um pequeno texto que falasse dessa ancestralidade. Sou uma professora que mora na cidade. Como vou explicar? Quanta responsabilidade. Agora faço parte do Conselho da Igualdade. Percorri muitos quilômetros à procura de um guia. Fui à aldeia Caramaru, Paraguaçu, onde mora a minha família, em Pau-Brasil, sul da linda e encantada Bahia. O que é ser índio? Quais os procedimentos? Precisava de alguém que me desse esse esclarecimento. Andar de canoa? Nadar pelada? Só de pensar nisso ficava gelada. Conheci um homem sábio que me acalmou e relatou a história. Filho da tia Pomba, tem tudo na memória. Se recorde dos ensinamentos da sua avó. Índio que é índio nunca anda só. Uma mulher guerreira maravilhosa. Teve seus pais sequestrados numa noite chuvosa. Ameaçados de morte, fugiram todos, seguindo sua sorte. Imagine você, da noite para o dia, abandonar tudo e sair da correria. Mãe separada dos filhos, dor e agonia. Fazendeiros chegaram com tudo, sem pena e nem dó. Expulsaram o povo pataxó. 30 anos depois, minha avó viu no noticiário que alguns ladinos queimaram o índio Galdino. Desculpa aí, foi engano. Pensamos que fosse um mendigo. Os rapazes de classe média justificaram a covardia de um ato monstruoso feito em plena luz do dia. Minha avó ficou abismada em rever sua família, em pleno Jornal Nacional, e foi assim que nós sabemos da nossa herança ancestral. Nessa hora eu acordei do meu pensamento macabro. Tinha achado a resposta que havia procurado. Ser índio é algo que não precisava ser explicado. Acredita em Deus? Anda com harmonia? Ama seus amigos? Respeita a hierarquia? Protege a natureza? Cuida dos animais? Repudia a violência e luta pelos seus ideais? De uma vida mais justa, sem fome nem mazela, onde um muro invisível separa mansão e favela. Ser índio é lutar por amor sem exclusão, respeito aos seres humanos, sem distinção de cor e nação. Se você pensa, reflete e nunca anda só, provavelmente você tem sangue ou alma de um pataxó.